Olá, tudo bem com você? A aula de hoje será um pouquinho diferente. Nós vamos conversar com o pastor que efetivamente faz dos pequenos grupos uma realidade em sua igreja. Sabe aquela ideia de que pequeno grupo é uma coisa mais teórica do que prática? Pois é, na conversa de hoje nós vamos entender como de fato é possível fazer dos pequenos grupos uma realidade na igreja. Eu quero te lembrar que estes estudos fazem parte da revista Discipulando com Excelência, que você pode solicitar em sua associação ou então baixar em PDF no link que aparece aqui no vídeo abaixo, juntamente com outros materiais de suporte. Hoje nós vamos conversar com o pastor Ricardo Coelho. Ele cuida do distrito de Alphaville, aqui em Manaus. Pastor Ricardo, muito obrigada por estar aqui nos nossos estúdios e fazer parte dessa aula. Começa contando um pouquinho para a gente da sua igreja, que na verdade foi reinaugurada, né? Um templo há pouco tempo, pastor. Seja bem-vindo. Oi, Tati. Um prazer para mim estar aqui. Queridos líderes, me sinto muito honrado em estar aqui para compartilhar um pouco com vocês das experiências que Deus nos tem concedido. Bem, a nossa igreja vai completar 10 anos, agora nesse ano de 2021, e ela é uma igreja que tem sido construída através de pequenos grupos. Então, os relacionamentos fraternais são a base do trabalho, da evangelização, e tem sido a coisa mais importante para a gente. Que bacana! Agora, pastor, qual é a estratégia utilizada para implementar estes pequenos grupos, mas, acima de tudo, dar continuidade a eles? Bem, Tati, no início do processo, eu reuni alguns irmãos. Na época, foram 9 pessoas. Alguns que eu chamei acabaram não indo. Eu sei que a gente ficou com 9 pessoas, seguimos alguns meses, reuniões toda semana. E foi um processo assim muito intenso que nós vivenciamos juntos. Desses 9, 7 iniciaram pequenos grupos. Então, nossa igreja passou a ter 7 pequenos grupos. Depois que esses 7 estavam assim funcionando bem, eu pensei, está na hora de nós termos mais líderes preparados. Então, eu comecei um novo protótipo. E dali mais um tempo, nós somamos mais alguns pequenos grupos. E aí a gente ficou, nos primeiros anos, com entre 10 a 15 pequenos grupos. Utilizando a estratégia de coordenador, supervisores, para dar o apoio, a motivação e também treinamentos para os líderes. Eles escolheram líderes em potencial do seu pequeno grupo, prepararam essas pessoas e após isso o desenvolvimento ou o crescimento da nossa rede se deu através de líderes que estavam sendo formados dentro dos próprios pequenos grupos. Olha que bacana. De tal maneira que nós chegamos a 30 pequenos grupos. Hoje nós temos 344 membros na igreja e 30 pequenos grupos. Olha, que legal, pastor. O Alfa, a gente tem essa referência de pequenos grupos, de comunidade. Mas, pastor, uma curiosidade. Quais são os benefícios de ter uma igreja que está constantemente em pequenos grupos? Tem benefícios? Bem, Tati, eu creio que o relacionamento fraternal gerado nas pequenas comunidades, que são os pequenos grupos, isso traz para a igreja um senso de unidade, de se conhecer um ao outro que a gente não conseguiria de outra maneira. Então, a menos que sejam igrejas pequenas, né? Mas igrejas já médias ou grandes, a gente precisa desse relacionamento próximo entre algumas famílias. E a gente sente isso na nossa igreja. Que legal. Ou seja, a gente tem grupos e esses grupos se encontram, mas eles
tem entre eles ali um vínculo forte de relacionamento. E aqui eu já vou Sim. para outra pergunta. Qual que é a vantagem desses grupos que nós temos, que se fazem menores, desses grupos na evangelização, pastor? Bem, quando os pequenos grupos são a base de todos os esforços missionários da igreja, eu creio que a gente tem uma grande vantagem, porque nós conseguimos chegar em cada membro de forma assim pessoal e particular, o que faz toda a diferença, né? É diferente de convocarmos, chamarmos a igreja lá do púlpito ou de um treinamento para todo mundo, é o líder falar com aqueles 4, 5 casais ali do seu pequeno grupo, aquelas 3 famílias, né? Bem, o que nós podemos fazer em relação a essa proposta da igreja, o que nós podemos fazer em relação a esse desafio que a nossa igreja tem, vamos orar juntos por essas pessoas. Então, a igreja, ou as pessoas que estão dentro dos pequenos grupos, elas acabam se envolvendo assim de forma muito mais particular e pessoal com a missão da igreja. Que bacana, pastor. Agora, muitas amizades, porque o relacionamento ele é fortalecido em grupos desta maneira, né? E a gente acaba tendo pessoas que ainda não é da nossa fé, visitas, pessoas ali adentro. E como que a gente faz para envolver esses interessados nas atividades da igreja, pastor? Bom, na nossa igreja nós temos feito assim, nós temos um lema lá. Cada membro da igreja pertence a um pequeno grupo e serve em pelo menos um ministério. Então, os membros têm esse alvo, desde os juvenis, adolescentes, sempre nós colocamos esse objetivo diante deles. E também, para aqueles que chegam, seja através de profissão de fé, batismo ou transferência, a gente coloca isso como um alvo para eles. Então, os membros do pequeno grupo, o líder do pequeno grupo, ajuda essas pessoas que estão chegando a conhecerem os ministérios e a terem experiências nos ministérios para começar a servir. Então, mesmo antes de fazer parte efetivamente da igreja, como por exemplo, mesmo antes de ser batizado, nós incentivamos que todos comecem já a servir. Que maravilhoso, né? Porque você já faz parte daquilo. Você começa Sim, a servir. Alguém serviu, você é o discipulado, né? Uhum. Discipulando ali, o tema do nosso guia de estudo. Agora, pastor, existe aqui um desafio. Eu acho que é um grande desafio. O senhor construiu, né? Ali manteve com as suas pessoas uma igreja em pequenos grupos. Mas como é possível manter pequenos grupos ativos, mas, além disso, em constante crescimento, né? Cresce e multiplica. Como é possível isso, pastor? Bem, talvez o segredo, Tati, seja que eu não fiz isso sozinho. Então, desde a construção, ela foi feita em conjunto, né? Eu sempre contei muito com alguns líderes da nossa igreja, anciãos e outros irmãos e irmãs que sempre tiveram isso como um objetivo em mente e colocaram bastante energia, força, criatividade para a gente conseguir construir. Então, trabalhamos um tempo com o modelo padrão de coordenador e supervisores. No decorrer da história, mudamos um pouco esse modelo, como, por exemplo, incluindo anciãos, diáconos, ali para serem supervisores. E nos últimos anos, nós entendemos que seria necessário um ministério específico para cuidar disso. Então, nós criamos um ministério, o nome dado foi Ministério Vida. Hoje, a irmã Tati é líder desse ministério. Então, esse ministério fica responsável pela supervisão dos pequenos grupos, pela motivação, treinamentos para eles e também avaliação periódica de como eles estão. Se um pequeno grupo está
digamos, está muito grande, né? Aí vai, orienta aquele líder, ajuda o líder na multiplicação. Então, hoje eu posso contar com esse ministério, e esse ministério planeja os treinamentos e eu sou simplesmente um convidado. Olha só. Pastor, nessa data você pode ajudar fazendo esse treinamento? E eles convidam outras pessoas também para darem os treinamentos e tudo mais. Então, já é uma estrutura que ela não depende de mim. Nós temos um ministério que cuida. Que incrível isso, pastor. Como, de fato, a gente não faz nada sozinho. E eu acho que o ponto disso aí é que nós construímos pessoas que amem pequenos grupos. E não só construímos pequenos grupos. E aí a multiplicação, ela acontece. Mas, pastor, lá no Espaço Alfa, qual que é a relação desses pequenos grupos com as unidades de escola sabatina? Eu falei há pouco que nós temos um ministério que cuida dos pequenos grupos, certo? Esse ministério, que a gente chama de Ministério Vida, é o mesmo ministério que cuida da escola sabatina. Em outras palavras, a nossa líder da escola sabatina é a líder dos pequenos grupos. Olha só! Então, é o mesmo time, a mesma equipe, o mesmo ministério que cuida da escola sabatina cuida dos pequenos grupos. Então, cada líder de pequeno grupo, ele tem o desafio de realizar 2 reuniões regulares na semana. Uma reunião regular acontece no dia que ele escolhe, né? Normalmente é uma noite, e a outra reunião regular acontece no sábado, durante a escola sabatina. E aí o líder do pequeno grupo é o responsável para que o seu pequeno grupo esteja reunido na escola sabatina. Então, ele escolhe alguém do seu pequeno grupo que tem o dom do ensino para ser o professor do seu pequeno grupo, ou da sua unidade de ação. Ou seja, está todo mundo ali vinculado, ligado o tempo todo nesse relacionamento. Sim. O mesmo grupo que se reúne, né, numa casa à noite, se reúne na hora da escola sabatina. E assim as pessoas, elas têm mais uma oportunidade na semana de se encontrarem. E enquanto a reunião durante a semana, né, na casa de alguém, tem uma ênfase maior no estudo relacional da Bíblia, a reunião no sábado tem uma ênfase maior no conhecimento teológico mais profundo através do estudo da lição. E ali, na reunião, né, do pequeno grupo na hora da escola sabatina, como, por exemplo, são feitas referências àquilo que as pessoas estão passando. Então, digamos que na terça-feira à noite nós tivemos nossa reunião de pequeno grupo em casa, e foi pedido oração pela filhinha de alguém que estava doente. Ali no sábado já, a gente tem um momento de oração e é feito referência a isso. E como é que está ela? Ela melhorou e tal? Ainda não, então vamos orar nesse momento por ela novamente. Ou vamos orar agradecendo aqui e tal, né? Entendi. E aí, a pessoa que começou a frequentar o pequeno grupo, digamos que é um amigo, ele é convidado para assistir o culto no sábado, e na hora da escola sabatina ele tem o mesmo grupo de amigos que ele encontra durante a semana. Durante a semana. Né? Isso. Então, isso traz um fortalecimento assim. Um pertencimento, né? Eu pertenço já, durante a semana ali, uma continuidade. Sim. E aquele momento ali, digamos, no culto, no templo, onde tem muita gente, né? Ele nunca fica frio para as pessoas, porque, embora ele não conheça, digamos, tanta gente ali na comunidade, mas ele tem algumas pessoas que vão conversar com ele, que vão orar juntos, que vão estudar a Bíblia juntos, ele vai ouvir algum testemunho, né, com aquelas pessoas ali. Então, a gente cria um ambiente muito mais fraternal e relacional, integrando os pequenos grupos com a escola sabatina. Que bacana, pastor. E eu tenho a impressão que não é nem emaranhado de histórias, porque pequenos grupos eu acho que se formam muitas histórias. Eu imagino que o senhor já viu muita coisa, já ouviu muita coisa e já vivenciou muita coisa. Tem alguma história em particular, especial, que o senhor pode dividir com a gente? Olha, Tati, realmente são muitas histórias. Tem uma
que eu acho essa história muito interessante, porque tem a ver com o reavivamento e a reforma de vida em alguém que já era adventista antes. Então, quando nós começamos o processo de pequenos grupos, fizemos o primeiro protótipo, um desses grupos que foram formados a partir de um daqueles primeiros líderes convidou uma família para fazer parte. E, digamos assim, o esposo, né, ele estava assim fraco na fé, não estava muito frequentando os cultos e tudo mais, mas a esposa começou a participar desse pequeno grupo. Um tempo depois, o pequeno grupo passou a se reunir na casa dela. Ela se tornou a anfitriã. E o seu esposo, às vezes não participava das reuniões, mas começou a se sentir obrigado a estar ali na sala, porque alguns homens começaram a frequentar a sua casa, né, iam ali no pequeno grupo e tal. Então ele começou a ficar nas reuniões, e aos poucos foi se intensificando uma amizade entre essas famílias, e eles já sabendo, né, da condição assim, de compromisso espiritual dele com Deus, começaram a orar por ele e a fazer um trabalho pessoal com ele. Deus foi trabalhando de tal maneira com esse irmão e foi aquecendo o coração dele, o Espírito Santo foi reavivando ele. Ele começou a estudar a lição da escola sabatina. Então, como o pequeno grupo aí se reunia no sábado, né, ele começou a ir nos cultos e a participar da escola sabatina. E ele começou a estudar a lição da escola sabatina por horas durante a semana para poder contribuir na hora da escola sabatina ali no sábado. E Deus foi usando toda essa, digamos assim, essa fraternidade, né? Essa atenção dos irmãos com ele, as orações, o Espírito Santo foi trabalhando de tal maneira que ele simplesmente teve a sua condição mudada, né? De uma pessoa assim, que estava um tanto que descomprometida com Deus, com a igreja, para ser um membro superativo. E hoje ele se tornou um dos líderes, já há um tempo, já há alguns anos, ele se tornou um dos líderes principais da nossa comunidade. E é uma pessoa que ajuda muito, assim. Então, eu vi como Deus usou o pequeno grupo, juntamente com a escola sabatina, para trazer o reavivamento e a reforma na vida desse irmão. Amém, pastor. Eu imagino que quando eu te fiz essa pergunta, permeou várias outras histórias aí na sua mente. Sim. Isso é uma bênção, né? Muito Graças obrigada por esta aula, que na verdade foi mais um case de como fazer dar certo um pequeno grupo, como está dando certo lá na sua comunidade. Eu penso que ficou bem claro que amar as pessoas, que se preocupar, se importar, estar interagindo uns com os outros é de fato um segredo para um pequeno grupo de sucesso. Muito obrigada, pastor, pela sua participação. Nada, aqui. Foi um prazer estar aqui. E que Deus abençoe vocês. Eu quero te lembrar que o conteúdo completo desta aula e outros materiais estão disponíveis no link abaixo. Um abraço, até a próxima aula.